Olá, mocidade, tudo bem? Vamos conversar hoje sobre a matriz SWOT, também conhecida no Brasil como matriz FOFA. Na verdade, é um acrônimo para forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. A matriz que está aí na tela, que vocês enxergam, basicamente já nos dá uma orientação de como que isso é desenvolvido. Internamente, ou seja, dentro da sua organização, nós iremos identificar as forças e as fraquezas. Ou se vocês desejarem, aquilo que a cooperativa faz muito bem e aquilo que ela precisa melhorar. Por outro lado, quando a gente olha para os aspectos externos da organização, nós vamos identificar as oportunidades e as ameaças. Primeiro, cuidado em relação ao diagnóstico interno. Não olhe para a sua cooperativa de óculos cor-de-rosa. O que eu estou querendo dizer com isso? É que muitas vezes, quando a gente vai fazer essa análise interna, a gente acaba desconsiderando inúmeros fatores. Ou porque nós efetivamente não enxergamos se aquilo ali é uma fraqueza ou uma força, ou porque muitas vezes, ao realizar essa atividade, nós estamos realizando isso em conjunto com outras pessoas, outros parceiros dentro da organização, outros gestores. E muitas vezes a gente acaba ficando um pouco constrangido em trazer essas informações. Um segundo aspecto nessa análise interna é não desconsiderar a cultura interna da organização. Como todos nós sabemos, a cultura organizacional ela tem forte influência sobre o dia a dia, sobre a rotina da nossa cooperativa. E uma cultura organizacional doente, não sadia, certamente nos levará a um processo de análise não satisfatório. Outra questão importante, agora olhando na perspectiva externa, é que as oportunidades, as ameaças, elas têm uma relação direta com um conjunto de variáveis que nós vamos chamar aqui de variáveis incontroláveis. O que são essas variáveis incontroláveis? Nós temos questões políticas, questões econômicas, questões sociais, tecnológicas, ecológicas e as questões legais. Em cada uma dessas variáveis, nós iremos encontrar elementos suficientes para impactar a nossa organização e talvez a gente não tenha força suficiente ou temos fraquezas demais e acabamos passando por dificuldades. Pegando alguns exemplos, vamos olhar a variável política. As eleições municipais, estaduais, federais influenciam ou não o planejamento da sua organização. As questões econômicas, câmbio, dólar, inflação, taxa Selic, quantas variáveis precisam ser estudadas e analisadas nesse momento. Olhando social, questão como desemprego, questão como expectativa de vida,
questão como inclusão social, enfim, são inúmeras as variáveis que a gente precisa estudar e analisar. Ainda, dentro dessas variáveis, nós temos a questão tecnologia. Nós sabemos que no atual momento, né, esse ambiente mais contemporâneo, as cooperativas estão cada vez inovando mais. E muitas destas inovações estão no campo tecnológico. Olhem aí as cooperativas de crédito, as cooperativas do agro, da infraestrutura, como elas vêm avançando no uso de novas tecnologias. A questão ecológica ou ambiental também não pode ser deixada de lado. Não é apenas uma questão de preservação ambiental, mas sim de sustentabilidade do nosso negócio. Essa sustentabilidade, ela recorta questões econômicas, sociais e ambientais. O nosso foco, nesse momento, são as questões ambientais, né? A legislação, principalmente brasileira. Por fim, o aspecto legal. Agora há pouco eu me referi às questões relacionadas à legislação. Mas veja, legislação trabalhista, legislação tributária, quantas legislações nós precisamos estar preocupados? Agora, a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, tem tirado o sono de muitas cabeças dentro das organizações. Muito bem, uma vez que a gente identifica essas forças, fraquezas e oportunidades e as ameaças, nós precisamos então partir para o momento seguinte, que é fazer uma priorização, por exemplo, das fraquezas. O que nós iremos atacar primeiro, no sentido de tentar minimizar ou eliminar. Precisamos pensar ainda que a partir desse checklist há a necessidade de se fazer um cruzamento entre eles. Tá? Por exemplo, se eu identifico na minha organização mais forças e mais oportunidades, internamente eu tenho forças, externamente eu tenho oportunidades. Isso me leva ao desenvolvimento de algum tipo de estratégia, que poderá ser uma estratégia de desenvolvimento de mercado, desenvolvimento de produto, desenvolvimento de clientes. Por outro lado, se eu tenho fraquezas com ameaças, muito certamente eu preciso pensar em redução de custo, desinvestimento, ou até, quem sabe, a liquidação do negócio. Então, gente, o principal da matriz SWOT não é apenas fazer o checklist. Isso é fácil. A gente bota um papel na parede, né? Enche de post-it e vai avançando. Mas não se esqueçam, o principal de tudo é esse cruzamento. Tá? É tentar verificar o que ocorre quando eu tenho forças com ameaças, quando eu tenho forças com oportunidades, quando eu tenho fraquezas com oportunidades e fraquezas com ameaças. Fiz aqui uma breve introdução à matriz SWOT. Espero que tenha ajudado vocês. Foi apenas um pontinho dentro desse universo que é a matriz SWOT. Mas, se vocês desejarem saber mais, venham, visitem
o meu Instagram, @robertomorais.coop, ou se dirijam ao meu blog. Desejo a todos vocês muita saúde e que a gente se encontre brevemente para conversar mais um pouquinho sobre gestão estratégica em cooperativas. Muito obrigado.